Estamos de volta com nossa entrevista de sexta-feira, hoje com o secretário de Negócios Jurídicos, Pedro Costa Serradella, mais conhecido como Pedro Serradella só, né, Pedro? Vamos agora para a Rosana, do bairro Jockey Club. Quando vai sair as novas casinhas, deve ser de conjunto habitacional. Tem projeto? Na verdade, o Grupo Pacaembu já anunciou na última entrega dos imóveis mais uma leva de casas, né? Então, casas do programa Minha Casa Minha Vida. Acredito que deve estar em trâmite a respeito da aprovação desse projeto, enfim, de chegar a essa questão. A Secretaria Municipal de Habitação, da amiga Rose Araújo, também tem envidado esforço nesse sentido, inclusive com uma outra área, mas ainda a gente acaba não podendo passar nada mais preciso, mas há um trabalho nesse sentido de moradias populares, porque há um déficit em Barretos nesse sentido. Até isso contribui muito, esses lançamentos, para o próprio mercado de Barretos, porque a partir do momento que há uma oferta, um acréscimo na oferta, sem dúvida nenhuma o preço de mercado reduz e acaba facilitando para o munícipe que pode investir esse dinheiro em outras coisas. A participação agora da Aparecida, do Pedro Cavalini, está dizendo o seguinte: está aguardando um oftalmologista desde abril, porque essa demora. Dona Aparecida, eu vou verificar essa questão junto ao secretário municipal de saúde, que eu já posso adiantar também, Valtinho, que deve ser de conhecimento de boa parte da cidade, da nossa realização do concurso público, a prova com provas dia 21 de janeiro de 2018, então bastante breve, com realização da VUNESP, uma instituição super respeitada na realização de concursos públicos, e entre as vagas oferecidas, nesse primeiro momento com foco para a educação e para a saúde, há ampliação de médicos, então Barretos oferece bons salários para os médicos, para que eles possam trabalhar aqui e oferecer um bom serviço para a população, para os nossos usuários do SUS. Tenho certeza que após a realização dessa prova e convocação dos candidatos aprovados, entre as vagas a de oftalmologista, o nosso atendimento para o SUS, da nossa rede municipal de saúde, será bastante fortalecido e o nosso usuário bem atendido. Maravilha. Pedro, agora o Antônio do Barretos 2, ele faz o seguinte questionamento: você acha que a sinalização de trânsito de Barretos está obsoleta ou ultrapassada? E as filas indianas que se formam em toda a cidade? Na verdade, qual que é o nome do... É o Antônio do Barretos 2. Antônio, obrigado pela participação. Eu acredito que muito do problema do trânsito de Barretos se deve aos próprios motoristas, que por vezes desrespeitam a sinalização, né? Não raras as vezes nós vemos a formação de fila dupla quando há uma proibição nesse sentido, dessa realização, e as pessoas só evitam de praticar esse tipo de conduta no trânsito, esse tipo de infração, na presença de um fiscal de trânsito. Ora, é importante, é necessário que haja alguém olhando para que a gente cumpra o nosso dever, para que a gente cumpra a legislação? Acredito que não. Então, no que tange a sinalização de trânsito, ser obsoleta ou não, eu acredito que a Secretaria tem sido atenta nesse sentido. É necessário reforçar esse trabalho, sem dúvida nenhuma. Acho que a perfeição a gente não atinge nunca, mas muito se deve à conscientização do condutor, do motorista. A partir do momento que nós sabemos que exercendo o nosso direito, ao mesmo tempo cumprindo o nosso dever, nós vamos ter uma sociedade muito mais evoluída, a independer de sinalização de trânsito. Então, se a vaga é de deficiente, é só para as pessoas portadoras de deficiência, e não para qualquer outro, por mais rápido que seja. E ligar o pisca-alerta do carro também não dá salvo-conduto para ninguém descumprir a legislação de trânsito. Então, esse é um dever que é de todos nós, que deve ser contribuído com isso, a despeito de qualquer sinalização, dependendo da gente. Ok, Pedro Eurípides do Pedro Cavalini está dizendo o seguinte: por que a mão de obra do cemitério é feita por uma equipe só, está monopolizada, e assim o preço cobrado é exorbitante? Eurípides? Eurípides, isso, Pedro Cavalini. Senhor Eurípides, primeira coisa que nós temos que reforçar para o senhor: não há monopólio nenhum com relação à mão de obra do cemitério. Na verdade, se houver esse tipo de prática, caso haja esse tipo de prática, isso deve ser denunciado pelo munícipe, pela população, para que nós possamos tomar as atitudes cabíveis. E aquele que tiver conhecimento dessa situação irregular, de que há algum tipo de coação por parte de outras pessoas que querem realizar o serviço, que haja qualquer tipo de irregularidade nesse sentido, e o servidor público que tomar conhecimento disso não o fizer, ele está prevaricando. Isso deve ser levado a conhecimento da autoridade da autoridade superior, para que seja tomada uma atitude. Então, até onde nos consta, Valtinho, não há nenhum tipo de direcionamento para uma equipe ou outra que quer que seja. Isso, inclusive, eu acho que deve ser tomada uma atitude por parte da administração, para que, se houver exploração desse serviço, seja feito mediante concessão, né? Concessão do serviço público lá no cemitério. Que, aliás, tem um projeto de lei na Câmara,
justamente voltado para a concessão do cemitério, uma atitude que eu particularmente defendo. Eu acho que o Estado tem que ser enxugado, reduzido, para que possa ser voltado para os serviços públicos essenciais. Então, só para reforçar, até tomei bastante tempo na resposta, mas que seja feita a denúncia desse tipo de prática caso haja, que nós devemos tomar uma atitude nesse sentido. Agora a Amanda, lá do Henriqueta, ela está dizendo o seguinte: por que investir em radar sendo que as ruas estão esburacadas? Amanda? Amanda Henriqueta. Amanda, na verdade, o fato de ter algumas ruas esburacadas, até em virtude do período chuvoso, não exime o motorista de cumprir o seu dever no trânsito. Então isso deve ser bastante claro, e o radar tem uma finalidade não punitiva somente do condutor, mas uma finalidade educativa, para que naqueles trechos em que há uma possibilidade de se ultrapassar o limite de velocidade, haja uma punição desse condutor em respeito a todos aqueles que utilizam o trânsito. Então, se a rua está esburacada, nós devemos cumprir com esse papel. Que, aliás, as multas de trânsito devem ser revertidas para o trânsito. E justamente, Valtinho, para tapar esse tipo de buraco. Então, se há um problema de um lado, não significa que nós não devemos cumprir nosso dever do outro. Ao contrário, devemos sim. É uma pergunta até um tanto curiosa. O Carlos do Los Angeles, ele fala o seguinte, que ele não pode construir agora um terreno que ele adquiriu e pretende fazer uma horta. Só que foi informado que para colocar um hidrômetro no local precisa de uma planta. Ele questiona por que isso. Preciso verificar, né, junto à Secretaria Municipal de Planejamento, se vai ser. Primeiro a gente deve averiguar a possibilidade de se fazer isso em determinada região, segundo o nosso plano diretor, que fixa alguns limites nesse sentido. Então vou passar isso para a Secretaria Municipal de Planejamento, do secretário Ronaldo Câmara, para que dê essa resposta para o senhor, se há realmente essa necessidade, se não houve nenhum equívoco na informação, mas é o nosso dever informar, e isso nós faremos em breve. Muito obrigado pela participação. A participação do Jefferson de Santa Cecília, ele questiona com relação aos seguranças municipais, que eles deviam cuidar dos patrimônios públicos e não ficar em cima do calçadão, enfim, ele citou várias situações aqui, mas ele fala que o pessoal da segurança em Barretos deveria cuidar dos patrimônios e não ficar em cima do calçadão por aí. Primeiro, muito obrigado pela participação. Essa informação deve ser esclarecida pelo secretário municipal de Ordem Pública. Sem dúvida nenhuma, a nossa equipe da Ronda, criada na gestão passada, o prefeito Guilherme, veio contribuir muito para a preservação do patrimônio público e até, por que não, da fiscalização da própria cidade, tendo em vista, Valtinho, que qualquer um de nós, se presenciarmos um crime em flagrante, podemos dar voz de prisão, né? Então, eles também têm acaba dando uma sensação de segurança, aumentando a segurança pública da nossa população. Vou verificar o porquê disso, dessa permanência no calçadão. Arrisco a dizer, Valtinho, pode ser uma situação excepcional de apoio à equipe de trânsito para a regularização de alguma situação. Não é? Então, porque eu particularmente presencio isso, tenho certeza que muitos de nós presenciamos, a volta da nossa ronda, a fiscalização da ronda atuante e não parada. Então, essa informação deve ser verificada e repassada pela Secretaria Municipal de Ordem Pública. Pedro, infelizmente terminamos o nosso tempo aqui da nossa entrevista de sexta-feira. Foram muitas perguntas respondidas, no entanto tem algumas aqui ainda. Eu vou passar para você as perguntas, você encaminhe para a sua assessoria de imprensa e assim responda ao questionamento desses munícipes. Obrigado mais uma vez. Valtinho, obrigado pela atenção, obrigado pela oportunidade. Eu agradeço aquelas pessoas que participam do programa do Canal do Cidadão, do Jornal do Meio-Dia, para que de fato conheçam a vida da cidade, participem da vida da cidade, busquem a informação verdadeira sempre, né, pesquisem, porque a democracia se constrói assim com a participação das pessoas. Nós estamos à inteira disposição da população para esclarecer tudo que for necessário. Muito obrigado.